Fala máquina, Bretão aqui com você no vídeo de hoje, 7 emergências e 7 dicas para você atender melhor esses pacientes. Cara, separei aqui, deixei escrito aqui, ó, 7 emergências que a gente atende com uma certa regularidade no pronto-socorro. E separei aqui uma dica para cada uma dessas que vai ajudar no que você está fazendo ou no que futuramente você vai fazer no pronto-socorro. Primeira delas, infarto agudo do miocárdio. Primeira coisa que você deve ter em mente é o seguinte, claro, esse paciente ele entra com dor torácica. Se no seu hospital tem um protocolo de dor torácica bem estabelecido, é muito provável que esse paciente vai fazer um eletro numa janela curta de tempo. Se você está atendendo um paciente sem essa estrutura toda, seguinte, cara, eletrocardiograma o mais rápido possível. O que você vai fazer? Você mesmo, cara, pega, se for necessário, leva o paciente para a sala onde está o eletro, chama a enfermeira, chama técnico, chama quem é responsável para fazer, ou mesmo tu faça o eletrocardiograma, cara, tentando aí fazer 10 minutos da entrada dele no pronto-socorro. O que tu quer buscar? Alterações isquêmicas. Show de bola? Beleza? Próxima. Acidente vascular cerebral. Muitas vezes esse paciente, muitas vezes não, né? Esse paciente do pronto-socorro, ele é um paciente com déficit focal. Tá? É legal pensar assim. Ele não é um paciente com um acidente vascular, mas ele é um paciente com déficit focal. Se ele tem um déficit focal e, eventualmente, for um quadro de AVC, o que vai diferenciar muito aqui o tratamento e como você vai levar esse paciente? Que tipo de acidente é? Isquêmico hemorrágico. E a janela de tempo. Num acidente isquêmico, qual que é a janela? 4,5. 4 horas e meio para você fazer o trombolítico. Então, números que vale a pena você ter na sua cabeça. Separei uma outra dica aqui, ó. Sepse. Cara, não tem como. Pensou em sepse, a gente tem que tratar a sepse. Não importa onde a gente esteja. Rômulo, no lugar que eu trabalho, o cara é muito precário, não tem condição nenhuma de fazer quase nada aqui. Lembra do bundle de 1 hora, né, do pacote de 1 hora que a gente faz? Tem 3 pilares ali que você pode fazer em qualquer lugar. E eu não quero que você esqueça disso. Coletar culturas e exames, tipo lactato, por exemplo, expansão volêmica e antibiótico terapia. Esses 3 pilares aqui você pode fazer em qualquer lugar e você vai mudar o prognóstico do seu paciente e não deixar para fazer no centro de referência. Então, são 3 coisas que você consegue fazer imediatamente assim que você suspeita de um paciente com sepse. Beleza? Quarta, anafilaxia. Anafilaxia é a mesma coisa. O diagnóstico é clínico, porém a sua suspeita, a sua sensibilidade para a suspeita de anafilaxia deve ser alta. Ou seja, você acha que é um quadro anafilático? Você vai fazer o quê? Adrenalina imediatamente. Você vai fazer ali no vasto lateral, né, intramuscular, na coxa do paciente, 0,3 a 0,5 miligramas, e você pode repetir essa dose a cada 5 a 15 minutos, esperando resposta, né, avaliando a resposta desse paciente. Qualquer dica aqui, não fica esperando. Eu acho que é anafilaxia. Eu vou esperar então ver se o paciente evolui. Não. Trata. Suspeitou, trata. Próxima, pneumotórax hipertensivo. Você que está atendendo um paciente vítima de trauma, se você atende trauma, pode ser trauma pequeno, tipo queda da laje, que é um dos CIDs mais atendidos de pronto-socorro, quedas em geral, principalmente doméstica. Se o paciente tem um trauma torácico, né, relatado ou avaliado ali no exame físico, suspeito no exame físico, um diagnóstico em mente não é fratura de costela, o diagnóstico é pneumotórax hipertensivo. O que eu vou procurar nesse paciente? Ausculta, vou procurar turgência, eu vou procurar, né, alteração à minha percussão. Esse exame clínico aqui é muito importante. Na suspeita de um pneumotórax hipertensivo, você não deve demorar para descomprimir o tórax. E a descompressão, a tórax-centese de alívio, pode ser feita mesmo que você não vá finalizar imediatamente, né, depois a drenagem torácica. Pois, se você não fizer a tórax-centese de alívio, esse pneumotórax hipertensivo vai evoluir para óbito. Beleza? Essa é uma excelente dica. Sexta, meu amigo, tem mais uma ainda, hein? Fica comigo. Sexta, hemorragia intracraniana. Isso que é legal, peguei no gancho do trauma aqui, porque queda da laje, cara, é um trauma muito comum. Caiu da escada, caiu do não sei de onde, o paciente bateu a cabeça. Qual que é a grande dica aqui? Seja muito criterioso para pedir tomografia. Pediu tomografia, você tem que ver a tomografia. Então você tem que saber avaliar uma tomografia, principalmente os sinais hemorrágicos. Um subdural, um subaracnoide, uma intracraniana, você tem que saber reconhecer. Claro, não só no padrão do trauma aqui, mas nos outros padrões também. Tomografia de crânio é um exame que a gente tem que conhecer, tem que saber ver. Tem algumas tomografias, tem ressonância, exames que ali no pronto-socorro a gente sinceramente não vai ver.
raramente vai pedir, muitas vezes é um exame que a gente acaba aguardando o laudo, né? Porque é um exame que pode aguardar a confirmação pelo radiologista, mas exames, por exemplo, como uma tomografia de crânio, cenários como trauma ou como AVC, dá um diagnóstico rápido, você conseguir definir o diagnóstico e o padrão, e que não é uma coisa muito difícil, vai mudar completamente o tratamento do seu paciente. E a última, e obviamente não menos importante, cetoacidose diabética, crise hiperglicêmica. Este paciente, a suspeita, eu queria chamar a atenção aqui, é que você não deve deixar de pedir glicemia para os seus pacientes. Um paciente que chega no pronto-socorro, né, num cenário que você não conhece a causa base, imagina uma criança letárgica, confusa, né, com sintomas intestinais ali, que a mãe não sabe relatar mais ou menos o que aconteceu, pedir glicemia desse paciente pode mudar completamente o prognóstico, pode mudar completamente o atendimento desse paciente. Então, ter esse diagnóstico em mente vai fazer com que você consiga iniciar uma hidratação agressiva, iniciar uma correção deste quadro o mais rápido possível. Então, dica, atenção aqui, né? A suspeita de cetoacidose é um caso raro, mas a gente sempre tem que estar em mente, pensando no nosso paciente. Uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar, quando eu estou dando uma aula dentro do treinamento de peça zerada, é o seguinte, até que se prove o contrário, que você está atendendo uma emergência. Então, a primeira coisa que você descarta são as emergências. Beleza? Curtiu? 7 dicas, 7 emergências. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar. Não deixe de deixar um comentário aqui, que outro tipo de vídeo que você... Que outra emergência, que outra emergência que você acha que eu deveria ter colocado aqui? E dá uma dica, dá uma dica pra galera aí, para ajudar a gente a continuar ensinando. Beleza? Tamo junto, grande abraço.